E aí, galerinha do bem, eu queria te cumprimentar com uma paz que excede entendimento também. Bora pra cima para mais um vídeo de hoje e bora tacar fogo na zela dos filisteus. Hoje é dia de mensagem bíblica, tá bom? Já pegue sua Bíblia. Abre ali em Mateus, capítulo de número 1, versículo de número 26. Perdão, só uma benção, viu, meu irmão? Mateus capítulo 1, versículo de número 6. É forte. Tá bom? E deixei mais um elogio ali para você. Você é dedicado, você é dedicada. Isso aí, busque se enquadrar nessa palavra e jorrar o seu significado. É forte. No livro passado, no vídeo anterior, nós apresentamos esse livro aqui, não é? Quem quiser ganhá-lo, não vai ganhar mais. Quem quiser comprar, R$50. Beleza pura? Agora eu vou estar apresentando esse aqui, ó. Max Lucado. Você não está sozinho. Coloque sua vida nas mãos de Deus e alcance a verdadeira felicidade. Ó, é esse aqui, ó. Tá rolando um som aí fora? Tá ouvindo, né? Tenha paciência, tá bom? É forte demais. Bora pra cima. Vou estar lendo o resumo, já abre sua Bíblia aí, tá bom? Mateus capítulo de número 1, versículo de número 6. Versículo de número 6. O resumo do livro é esse. Você acredita que sua dor é pior que a dos outros? Uma boa pergunta. É definido pelo tamanho de sua fortuna? Ou pensa que sua fama nunca acabará? Antes de responder sim a essas perguntas, pense na poderosa mensagem de Deus. Não se trata só de você. Quanto de nosso tempo e esforço empregamos pensando em nós mesmos, em nossas qualidades, comparando-nos uns com os outros e fazendo tudo do nosso jeito? Mesmo nas orações, pedimos por merecidas promoções, mais reconhecimento ou vantagens. Talvez seja uma surpresa para alguns, mas precisamos admitir, o mundo não gira ao nosso redor. É o egoísmo blindado nosso coração. Isso aí. É o egoísmo blindando, viu, meus irmãos? Só uma benção às vezes para ler, às vezes a mente está cansada e é forte. Ó, é o egoísmo blindando o nosso coração, nos deixando de fora de uma vida centrada em Deus. Nosso super fortalecido ego não nos deixa ver que a felicidade não está nos bens que possuímos ou na posição que ocupamos. Neste livro, Max Lucado mostra que tirar o foco de nós mesmos e voltá-lo para Deus é a única forma de resgatar uma vida plenamente feliz e enfrentar desafios e dores a que não estamos imunes. Veja sua experiência com os olhos do altruísmo e entre em sintonia com os propósitos elevados que Deus reservou para toda a sua criação. Beleza? Então esse livro aqui, ó, Você Não Está Sozinho. Mais de 65 milhões de livros vendidos. É importante saber disso aqui também. Beleza pura? Já abriu aí sua Bíblia? Mateus capítulo de número 1, hoje é dia de mensagem bíblica. Capítulo 1, versículo 6, assim está escrito. E Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Todo ser humano, antes de chegar aqui na Terra, ele tem um propósito estabelecido por Deus, tá bom? Antes de Deus te colocar aqui nessa Terra, saiba que uma necessidade já estava de pé. Isso mesmo. Antes de você ser colocado aqui, uma necessidade já estava de pé. E Deus, Ele só
te levanta por causa dessa necessidade. Ele só te dá um propósito por causa dessa necessidade. Tem até um texto que o próprio Davi ele vai dizer em Crônicas, que vai estar escrito assim: então Davi entendeu por que Deus o levantou como rei, por amor a seu povo Israel. Entenda, Deus só levantou Davi como rei por amor do seu povo. Repara bem que o texto aqui eu quero dividi-lo em 3 partes. Primeiro, rei Davi. Segundo, gerou a Salomão. Terceiro, mulher de Urias. Primeiro ponto, aqui, rei Davi. Você pode me corrigir se eu estiver errado, mas me parece que aqui, Davi é o único ser que antes de ser citado o nome, o propósito vem antes. Na verdade, é o único homem aqui que o propósito é citado junto com o nome. Repara bem, e Jessé gerou ao rei Davi. Não está falando só gerou a Davi, mas gerou ao rei Davi. Por que, irmão Cleberson? Eu sei que Mateus ele escreve o povo judeu, e o povo judeu enaltece Davi, trata Davi como um grande rei. Só que também o texto me dá um grande sentido aqui. O propósito vem antes do nome. E Jessé gerou ao rei Davi. O propósito vem antes do nome. O propósito vem até antes da própria existência. Dentro desse ponto, querido irmão, querida irmã, eu gostaria de lhe perguntar: você já sabe do seu propósito em Deus? Porque esse homem que estamos citando hoje, Davi, ele mesmo diz: eu entendi porque Deus me levantou com esse propósito. Ele só me levantou com esse propósito por amor a Israel, que é o seu povo. E dentro desse ponto eu quero dizer: Deus não levanta uma pessoa por causa da própria pessoa com o propósito. Não, Deus ele só levanta uma pessoa por causa de outra pessoa. Vou simplificar: Deus ele só te entrega um propósito, que seja para pregar, cantar, ensinar, tocar, fazer qualquer outra coisa, um dom. Ele só te entrega um propósito por causa de uma necessidade. Então hoje Deus ele chama a sua atenção para primeiro descobrir o seu propósito. Você sabe o para que Deus te chamou? Você sabe o para que Deus te levantou? Você sabe qual o propósito de Deus em sua vida? O propósito de Deus na sua vida vem antes até da sua própria existência, do seu próprio nome. Descubra o seu propósito, execute o seu propósito. É muito importante. Por que, irmão Cleberson? Porque a alma dá vida ao corpo, mas só o propósito dá vida à alma. Irmão Cleberson, explica melhor isso aí para mim entender. Querido irmão, você quer realmente se sentir vivo, vivendo? Execute o seu propósito. Caso você seja alguém que não esteja executando o seu propósito, você está vivendo, mas ao mesmo tempo pode perceber que está vivendo se sentindo morto. E Deus hoje chama a sua atenção e lhe faz um convite. Entra no propósito, descubra o seu propósito. Está aqui, ó. O propósito vem antes do seu nome, o propósito vem antes da sua existência. Descubra o seu propósito, execute o seu propósito, e eu irei fazer grandes coisas por intermédio da sua vida. Você mesmo que está me vendo e me ouvindo, Deus está te dizendo por intermédio da palavra dele: execute o seu propósito e eu, seu Deus, irei fazer grandes coisas através da sua vida. Primeiro ponto. Segundo ponto da mensagem: gerou a Salomão. Esse homem aqui, o rei Davi, o que ele fez com o propósito dele?
de ser rei, o que ele fez? Ele conquistou muitas terras para Israel, e também gerou um dos homens mais sábios da história da humanidade, chamado Salomão. Quando você começa a executar o seu propósito, você também começa a conquistar muitas coisas e gerar muitas coisas. Davi aqui, ele gerou a Salomão e deixou muitas terras conquistadas para Israel, coisas que nós só conseguimos executando o propósito. E Deus hoje está dizendo para você, no momento em que você entrar no propósito, executar o propósito, eu vou fazer você conquistar muitas coisas, eu vou te dar muitas vitórias, e além de te dar muitas vitórias, fazer você conquistar muitas coisas, eu vou fazer você gerar gente muito inteligente, gente muito cheia de unção, que você vai ser referência para elas. Isso mesmo, Deus não te chamou para ficar parado, para ficar parada. Com esse propósito que Ele entregou na sua mão, Ele te chamou para conquistar muita coisa e gerar muitas pessoas no Evangelho. Então entra, querido irmão, dentro do propósito. Gera filhos na fé. Faz a vontade de Deus. Amém? Segundo ponto da mensagem. Gerou a Salomão. Davi, com o seu propósito, deixou muitas terras para Israel conquistada e ao mesmo tempo gerou um dos homens mais sábios da história da humanidade. E aqui entra um terceiro ponto e um conselho até para nós que estamos dentro do propósito. Terceiro ponto: mulher de Urias, ou da que foi mulher de Urias, que está no texto, não é? Gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. O que o texto está citando aqui com da que foi mulher de Urias? Está citando justamente onde Davi errou. Mulher de Urias, Betseba. Faz lembrar de Betseba. Quem foi Betseba? Foi com quem Davi adulterou. Quem foi Urias? Foi quem Davi matou. Eu não estou falando aqui apologia para você adulterar, para você ser homicida. Não. Davi, ele utilizou sim da sua autoridade como abuso de autoridade para fazer um erro. Primeiro ponto: não se utilize da sua autoridade, tá bom? Para cometer abusos de autoridade, porque teve consequências muito grandes para Davi. Só que tem um ponto que eu me maravilho aqui, que o texto, quando fala de mulher de Urias, faz se lembrar do maior erro de Davi, seu homicídio e seu adultério. E eu quero lhe dizer isso. Dentro do propósito que você estiver executando, dentro dos frutos que você estiver gerando, dentro das coisas que você estiver conquistando, querido irmão, você vai errar muito. Você errou, você erra e você vai errar muito. Só que eu quero lhe dar esse conselho de Deus: sempre tenha Jesus como referência, como modelo. Erre sim, você vai errar demais, mas sempre erre tentando acertar e sempre olhando para Ele. Davi errou, mas não deixou de ser o homem segundo o coração de Deus. E essa palavra significa conforme, um homem que age conforme o coração de Deus, igual ao coração de Deus. Não deixe de ser cristão, não deixe de ser crente quando o erro estiver face a face com você. Quando o texto cita a mulher de Urias, está citando Urias como um dos maiores erros de Davi, como homicídio. Está citando a mulher de Urias, Betseba, um outro erro dele, adultério. Mas quando esse erro bater de frente com você, que você não desista do seu propósito, que você não desista daquilo que você já conquistou no Evangelho, que você não desista daqueles homens e mulheres que você
ficar de pé e não caído. Oh, glória! O texto aqui, no terceiro ponto, fala dos maiores erros de Davi, fala da lembrança dos maiores erros de Davi. Mas o que Deus quer nos dizer nessa noite através desse vídeo, você dentro do propósito, dentro das conquistas, dentro dos filhos que você está gerando, saiba que você vai errar demais. Só que eu não quero que você fique no erro, mas eu quero já te colocar isso na consciência. Você vai errar demais. Você vai errar no passado, no presente vai continuar errando e no futuro também vai errar. Só que Deus está dizendo para você, você vai errar muito. Eu te amo e eu não quero te ver no erro. Querido irmão, é isso que Deus está te dizendo hoje. Uma coisa é se esforçar para não pecar, outra coisa é pecar sem esforço nenhum. Quem é você? Se você é do tipo de pessoa que está se esforçando sempre para não pecar, saiba que o amor de Deus, a graça de Deus ainda está sobre você. E mesmo você sendo como Davi aqui, tendo erros muito grandes, homicídio, adultério na cabeça, erros cometidos, Jesus está dizendo, você não deixou de ser o homem segundo o meu coração. Se levanta, se esforça para não errar de novo, segue no seu caminho, segue no seu propósito. Amém? Então fica esses 3 conselhos aí, através dessa palavra. Rei Davi, o propósito vem antes do nome, até mesmo da sua existência. Gerou a Salomão com o propósito, conquiste muitas coisas. Com o propósito, gere muitas pessoas no evangelho. Terceira coisa, mulher de Urias, você errou, erra e vai errar, mas se esforce para cada dia errar menos e sempre procurar agradar o Deus que te chamou. Amém? Bora pra cima, seja fonte, reserve um tempo com Deus no seu dia, muito importante. Deus abençoe.